Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, é importante para nós cristãos dar ouvidos à Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz. O profeta Isaías utiliza uma comparação muito importante. Assim como a chuva e a neve caem do céu, para lá não voltam, antes de molhar a terra, fazer fecundar, germinar a semente, crescer e produzir frutos, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta para Deus vazia, sem cumprir os efeitos esperados. Por isso eu te convido a, neste momento importante que nós reservamos do nosso dia, para escutar com bastante atenção a mensagem da palavra de Deus, sempre nos perguntando o que tem o Senhor a nos ensinar no dia de hoje, através da sua palavra. Ouçamos com muita atenção a voz do Senhor através da Sagrada Escritura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mas felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós somos colocados diante de um pequeno trecho do Evangelho de Mateus. São apenas 2 pequenos versículos, mas que trazem para nós uma mensagem profunda, que nos fala justamente da alegria de poder ver e ouvir aquilo que os profetas tanto desejaram e não puderam ver e nem ouvir. Para a gente contextualizar um pouco este trecho que nós ouvimos, esses 2 versículos, essas palavras de Jesus, é logo após os seus discípulos perguntarem do porquê Jesus ensina por meio de parábolas. E aí Jesus vai dizer que aos seus discípulos foi dado conhecer estes mistérios, na simplicidade da linguagem, contado na forma de parábola. Isso, sobretudo, em comparação com os chefes religiosos daquele tempo, que com o coração cheio de soberba, não se abriram para compreender o mistério do reino de Deus. Aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, nós precisamos também ter bastante atenção. Muitas vezes, nós também deixamos o nosso coração se encher de soberba, de prepotência, de egoísmo. Nós pensamos que somos muito sábios e que nós, simplesmente pela força da nossa inteligência, podemos descobrir os mistérios do reino de Deus. Não. Segundo nos ensina o Evangelho, aos simples é reservado conhecer o mistério do reino de Deus. E de fato assim aconteceu. Jesus andou por aquela região, mas os chefes religiosos não se abriram para acolher Jesus como o Messias esperado. Ao contrário, muitos deles o condenaram, o levaram ao tribunal e, por não crer neste Messias simples e humilde, o condenaram à morte. Tomemos cuidado, repito. É preciso que o nosso coração esteja despojado de qualquer tipo de prepotência. O mistério do reino dos céus é dado a conhecer pelo coração dos simples. Por isso, simplicidade de coração, abertura de coração para compreender o mistério do reino dos céus. Então, é neste contexto que Jesus conta estas palavras que nós ouvimos hoje, nesses pequenos 2 versículos. Os discípulos perguntam por que Jesus ensina por meio de parábolas, e Jesus vai dizer: a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, por meio desta linguagem simples. E aí Jesus depois vai dizer que essas pessoas que são muito ensimesmadas, os chefes religiosos, os mestres da lei, que achavam que conheciam muito sobre Deus, muito sobre a lei de Deus, estes, mesmo olhando, não podem ver. Estes, mesmo às vezes escutando, mas não podem profundamente ouvir a voz do Senhor. É isso, porque veem somente com os olhos físicos, não veem com os olhos da fé.
escutam somente com os ouvidos físicos, mas não são capazes de escutar com os ouvidos do coração. E aí Jesus faz referência aos profetas. O que fizeram os profetas ao longo do tempo? Se a gente olha todos os livros proféticos, os profetas sempre se dedicaram a denunciar todo tipo de injustiça e a anunciar um tempo novo com a vinda do Messias, o Filho do Homem que havia de vir para instaurar o novo reino. Este é Jesus, que veio realmente para inaugurar esta realidade do reino de Deus, para nos trazer a revelação plena, nos revelar o rosto do Divino Pai Eterno. No entanto, muitos não o acolheram. Os discípulos de Jesus, na sua simplicidade, bem como uma grande multidão simples, se abriu para poder acolher esta mensagem do mistério do reino dos céus. É por isso que Jesus, nesse trecho, vai dizer: felizes os vossos olhos, porque veem. Repito, quando Jesus diz aqui, felizes os vossos olhos porque veem, não é simplesmente o nosso olhar físico, é algo muito mais profundo, é o olhar da fé. Por isso, pela fé, pelo olhar da fé, nós somos felizes, porque podemos ver Jesus assim como os discípulos viram Jesus. Ele é a realização da promessa feita pelos profetas, e isso é motivo de muita alegria. Então, assim como os discípulos de outrora puderam ver Jesus, nós também podemos ver, porque não se trata simplesmente dos olhos físicos, mas dos olhos da fé. E nós somos homens e mulheres de fé, por isso podemos ver verdadeiramente Jesus, e isso nos traz felicidade. É o que diz o Evangelho: felizes sois vós, porque os vossos olhos podem ver. E mais ainda, os vossos ouvidos, porque ouvem. Repito, não é simplesmente esses ouvidos físicos que registram com os tímpanos as vibrações sonoras, é algo muito mais profundo. Se trata do ouvido do nosso coração, é escutar com o coração. Nós podemos, pela fé, pelo coração sensível, escutar a voz de Jesus. E como podemos escutar a voz de Jesus? Escutando o seu Evangelho. Portanto, quando nós lemos o Evangelho, ou quando nós escutamos a proclamação do Evangelho, é Jesus que sempre fala de forma nova, atual, no coração de cada um de nós. E isso deve nos trazer felicidade. Felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. E aí Jesus vai dizer, né? Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Certamente os profetas foram muito felizes, são bem-aventurados, beatíssimos, porque sempre procuraram viver alimentados pela palavra de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui que os seus discípulos e nós também hoje somos ainda muito mais felizes, porque nós podemos ver aquilo que os profetas e justos antigos não puderam ver. Isto é, eles não puderam ver a realização da promessa. Eles anunciaram, fizeram esta promessa do Messias que havia de vir, mas não puderam ver. Seus ouvidos não puderam escutar, seus olhos não puderam ver. Quanta alegria é para nós poder ver e escutar Jesus, o Messias prometido pelos profetas e justos do Antigo Testamento. Por isso, no dia de hoje, meu irmão e minha irmã, peçamos esta alegria do coração, porque nós podemos ver e escutar Jesus. A pergunta que nós precisamos fazer no final desta nossa reflexão é: os nossos olhos estão realmente fixos em Jesus? Olhamos para Jesus? Conseguimos, com o olhar da fé, reconhecer a presença de Cristo diante de nós? E o nosso coração tem sensibilidade para saber acolher a voz do Senhor dirigida a cada um de nós? Ou o nosso coração está insensível, incapaz de escutar a voz de Deus? É tanto barulho no mundo de hoje que muitas vezes a voz do Senhor permanece sufocada. Mas se nós estivermos atentos, nós podemos sim escutar o Senhor com os ouvidos do nosso coração. Por isso, renovemos a nossa alegria. Os profetas e justos não puderam ver o que podemos ver, nem ouvir o que podemos ouvir. Portanto,
somos felizes, alimentados pela fé, podemos ver e podemos escutar nosso Senhor Jesus Cristo. Alegremo-nos por esta mensagem do Evangelho que nos ajuda a perceber a presença de Cristo no nosso dia a dia. Estimado irmão, estimada irmã, o nosso coração está cheio de alegria. Podemos ver o Senhor, podemos escutar a sua voz. Os profetas e justos do Antigo Testamento o anunciaram, e nós, pela fé, recebemos a plenitude daquilo que os profetas e justos anunciaram. Quão grande é a nossa alegria! Por isso vamos, com o coração cheio de gratidão, no dia de hoje concluir este nosso encontro, dirigindo-nos ao Divino Pai Eterno e fazendo nossa oração. Pai Eterno, Deus de bondade, no dia de hoje te pedimos olhos atentos para saber ver Jesus presente em nosso meio, sobretudo na pessoa de nossos irmãos e irmãs. Também te pedimos, Pai Eterno, um coração sensível, capaz de ouvir sempre a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio a tanto barulho deste mundo. Ajuda-nos, Pai Eterno, a encher o nosso coração de alegria por poder ver e escutar o Teu Filho Jesus, através da mensagem do Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.